Olá família, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento e hoje nós vamos falar de um assunto interessante. Presta atenção, o marido foi embora, de repente começou a se envolver com outra mulher. Você, estudando a Bíblia, descobriu que uma vez que vocês se casaram, vocês estão juntos até a morte e que a Bíblia ensina que se porventura o seu marido se relacionar com uma outra mulher, ele vai estar em adultério. E agora você decidiu, você tem que falar isso para ele. Você tem que avisar ele que ele está em adultério, que os adúlteros não herdarão o reino dos céus e que ele tem que voltar para você. E aí? Você deve fazer isso ou não? Se deve fazer, como fazer? É o que nós vamos conversar no vídeo de hoje. E eu já espero que você já deixe o seu like, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai te ajudar bastante nessa dúvida. E agora, eu falo ou não falo para o meu marido que ele está em adultério, senão ele vai perder a salvação? E aí? Família, antes disso, uma pequena recordação para você. Nós estamos com o curso Recomeçar com as inscrições abertas. 40 dias de atividades, de mensagens, de testemunho. Para você que teve o seu casamento destruído, que passou por uma separação e quer recomeçar. Eu sempre digo que o recomeçar ele segue uma sequência. Recomeçar a vida, recomeçar a família e recomeçar o casamento. Então, inscrições abertas. O programa, ele é uma reformulação do programa Meu Deserto, sucesso aqui no Manual do Casamento há praticamente 10 anos. E ele está sendo todo reformulado, tá incrível. E mais 3 cursos bônus. Você se inscreve por Recomeçar, você vai estar ganhando A Traição Não É o Fim, o Checklist da Restauração e as Chaves do Casamento. Tudo incluso num pacote só, tá bom? Inscrições abertas, vai lá, se inscreva. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Ah, e eu vou deixar aqui no card também um link, tá? Se você tiver dificuldade para acessar pela descrição, clica nesse cardzinho que apareceu e você vai ter acesso à inscrição do curso. Família, dito isso, vamos lá. Sem perca de tempo, vou contar a ele que ele está em adultério. E aí, eu devo fazer isso ou não? Vamos entender algumas coisas. Por que você quer contar a ele? Sim, vamos conversar, vamos ser francos, nós dois aqui. Por que você quer contar para o seu marido que ele está em adultério? Por quê? Vamos lá, algumas opções. Ah, Diego, eu quero contar a ele porque senão ele vai se perder. Existem milhares de outras pessoas no mundo que também estão em adultério. Você vai contar para todos eles? Aí você pensa assim, não, pensando assim, não, deve, mas se for essa a razão, se você está pensando em contar para o seu marido que ele está em adultério porque você está preocupado com a salvação dele, entenda que você também tem a obrigação de falar isso a todos. O profeta Ezequiel fala disso muito bem. Se você sabe que alguém está em pecado, você deve dizer. Perfeito. Ué, mas se é assim, então eu devo falar para o meu marido que ele está em adultério, Diego? Certo. Vamos entender mais algumas coisas. Partindo dessa premissa. Você quer falar a ele porque isso é pecado e ele vai se perder. Ótimo. Uma perguntinha. Será que ele não sabe que isso é adultério? Será que ele não sabe que o fato dele ter abandonado esposa, filhos, família, que ele escondeu que ele tinha interesse em uma outra mulher, que ele mentia, que ele se encontrava escondido. Será que ele não sabia que isso tudo era errado? Vamos partir dessa premissa. Será que ele já não sabe que isso é errado? Porque com base nisso agora, nós temos que entender até que ponto a pessoa sabe ou não sabe. Aí talvez você pense assim, tá, Diego, é porque assim, ele é presbítero da igreja, é pastor, é teólogo, é isso, é aquilo, mas ele achava, Diego, que se divorciando ele estaria livre para se casar com outra pessoa. Então ele não sabe que ele não é livre. Tá bom.
Eu, particularmente, acredito que saiba sim. Eu costumo dizer que não há ninguém que destrua uma família sem saber que o que está sendo feito é errado. Não tem. Ainda mais se é cristão. Se tem isso aqui, ó, de conhecimento da Bíblia, até os que não têm sabem. Ah, Diego, mas a pessoa não é cristão. Meu marido não era cristão. Então por que traía escondido? Por que mentia? Porque sabia que era errado. Então, eu particularmente creio dessa forma. Mas tá bom. Vamos supor que você ainda insista em dizer para mim que seu marido tem que saber essa verdade. Tá bom. Então vamos considerar uma outra situação. Qual é a sua relação hoje com o seu marido? Hoje, qual a relação que você tem com ele? Por que eu estou perguntando isso? Talvez o seu marido foi embora e ele nunca voltou para falar um oi para você. Ele fala mal de você para as pessoas. Ele te odeia. Como é que você chega nele agora simplesmente para falar que ele está em pecado? Você entende que se você não tem uma relação com ele, você simplesmente não consegue falar nada de proveitoso para ele? Lembra que eu falei assim há minutos antes? Que se você entende que tem que pregar para ele porque é o certo, porque ele está vivendo no pecado, então deveria pregar para o mundo todo? Pois é, o que te impede de pregar para as outras pessoas? Talvez não é justamente essa questão. Você olha e fala assim, poxa, mas eu não posso chegar tão somente na pessoa e falando isso. A mesma coisa seu marido. O problema de pregar para as outras pessoas é que você está num status zero. Você não tem a confiança das pessoas, você não tem a credibilidade, elas não te conhecem, mas também não te odeiam. Então é zero. A partir do momento em que você vai falar de Cristo, aí o seu rank sobe um pouco. Mas com o seu marido não está no zero, está no negativo. Porque ele já viveu com você, no momento ele não quer estar com você. Então você chegar a ele para falar que ele está no adultério, que ele está em pecado e que ele vai queimar no inferno, isso não vai ser bom. Nem para a pregação do evangelho, nem para o arrependimento dele, muito menos para a restauração do seu casamento. Uma coisa que você tem que sondar, e isso você tem que ser sincero consigo mesmo, é se você não está querendo fazer isso só para chamar a atenção dele, só para interagir com ele. Mas é você que conhece o seu coração, tá bom? Outra coisa. Qual seria a sua relação com o adultério? Como assim, Diego? Eu não entendi. Eu vou explicar. O adultério é um pecado, correto? Correto. E você está querendo chegar até seu marido e falar que ele está em adultério, correto? Correto. Perfeito. Só que vamos pensar o seguinte. O seu marido, nessa nova relação que ele está, ele culpa você por estar nessa relação? Será que ele acha que o casamento só não deu certo porque você era rixosa, porque você brigava muito, porque você só ficava com a sua mãe, porque você implicava a mãe dele, porque estava sempre com dor de cabeça no ato sexual, por causa disso, daquilo? Se ele olha para você e atribui que só está nessa condição por sua causa, ou se ele olha para você e vê que você também ao longo da vida cometeu tantos pecados, como é que você vai chegar nele agora para acusar ele de um pecado específico? Você concorda comigo que se você chega para ele e fala assim, olha, você está em adultério, porque você vai se perder se você continuar com essa mulher, porque a Bíblia fala isso, 1 Coríntios fala isso, Jesus fala isso. Você concorda que a chance de você tomar uma invertida do teu marido falar assim, pois é, mas eu só estou aqui por sua causa. Ah, então eu estou em adultério e mentir também não é pecado? Roubar também não é pecado? A mulher ser rixosa também não é pecado? A mulher fazer isso também não é pecado? Você que ficava falando do seu irmão, do seu vizinho, de não sei o quê, também não é pecado? Você percebe? O que eu estou querendo dizer para você? Você tem que mostrar para o seu marido que o que ele está fazendo é pecado. Mas você tem uma relação com o seu marido que biblicamente é tão íntima,
que vocês dois são uma só carne, e uma só carne diante de Deus. Então, quando você se santifica, quando você se aproxima de Deus, Pedro fala isso, você alcança o seu marido sem usar palavra nenhuma. Paulo, quando escreve isso aos Coríntios, ele deixa bem claro. O marido, ainda que seja ímpio, que seja descrente, ele é santificado por causa da mulher, isso estando junto. Mas isso deixa evidente que, ainda que estejam longe, aquilo que você vive, a maneira com que você se comporta, atinja ele, alcança ele. E é justamente por causa disso que você não deve procurá-lo para falar, mas você deve viver. Ele tem que ver em você alguém que se arrepende dos pecados, que mudou os comportamentos. Mais do que você apontar os erros dele, e ele tem ciência disso, você tem que mostrar para ele, nesse caminho da restauração, é o caminho da volta. Tá, ele pecou, assim como você também já pecou. Como é que faz para a gente se arrepender? Como faz para consertar nossa vida com Cristo? É isso que ele precisa entender. Que ele está fazendo o errado, isso é uma certeza. Ele sabe disso. Agora, o que talvez ele não saiba é como fazer o certo. E já que você se preocupa com ele, é isso que você tem que procurar agora mostrar para ele. E aí? Deu para clarear um pouquinho? Família, os nossos vídeos essa semana vão estar curtos, mas eu vou tentar estar aqui todos os dias para vocês. E eu espero que o vídeo de hoje, embora seja curtinho, bem cirúrgico, bem específico, eu sei que muita gente já pensou nisso. E coloca aqui nos comentários, por favor, se você já pensou nisso alguma vez. Você, eu vou contar para o meu marido que ele está em adultério, eu vou pregar para o meu marido, eu vou converter meu marido. Coloque aqui nos comentários, por gentileza. E me diga se você já tentou fazer isso. E no que deu. Qual foi a reação dele. Tá bom? Família, eu espero encontrar você amanhã, ou no próximo vídeo, ou se não, lembra, recomeçar. Vá fazer esse programa. Ele vai te ajudar muito no deserto. Tá bom? Fiquem todos com Deus e nós nos encontramos, família, num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.